Os Scriptable Objects são objetos que guardam informações para você. Imagina um jogo que você tem vários itens. Cada um deles tem o mesmo tipo de informação. Tem nome, descrição, preço, ícone, só que com os valores trocados. Com os Scriptable Objects, você consegue escrever um modelozinho para você e criar várias instâncias desse modelo, que ficam salvos nos arquivos, lá na aba de projeto. E são bem facinhos de editar pelo Inspector. Então, vem comigo que hoje eu vou desbloquear um mundo de oportunidades para você e te mostrar o poder dos Scriptable Objects. Para poder criar um Scriptable Object, primeiro eu vou aqui na aba de projeto e vou criar um novo C# script. Vamos fingir que eu quero guardar as configurações do player. Então vai ser player settings. Daí vou abrir ele aqui para poder editar. Então a gente tem aqui nosso script. Para começo de conversa a gente não vai precisar desses dois. E em vez de derivar de monobehavior, ele vai derivar de scriptable object. Vou remover essas namespaces aqui que não estão sendo usadas e botar isso dentro de uma. E pronto, só de eu ter derivado aqui de Scriptable Object, ele já é um Scriptable Object. Mas por enquanto, se eu vier aqui no meu projeto e tentar criar um Scriptable Object do tipo Player Settings, criar uma instância dele, você vê que não aparece aqui pra mim, eu não vou conseguir criar. Para que ele apareça lá, eu preciso colocar o atributo Create Asset Menu. Só de eu colocar assim ele já vai funcionar, já vai criar com as configurações padrões. Você vê aqui que agora apareceu o Player Settings aqui para mim. Mas a gente também pode especificar alguns argumentos. Se eu colocar um parênteses depois disso, você vê aqui que tem esses três argumentos que eu posso passar. O primeiro de todos é o File Name, que é o nome padrão do arquivo quando a gente criar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, New Player Settings. A segunda é Menu Name, que é o nome da opção que vai aparecer lá quando a gente for criar. Se eu botar só assim, ele vai aparecer lá naquela telinha principal que a gente viu. Mas se eu colocar aqui uma barra e algum nome antes, vai servir como uma hierarquia. E por último, a gente consegue definir a ordem, que é a posição que ele vai aparecer lá no menu. Vou colocar aqui 0. Então se eu voltar aqui no projeto agora, vocês veem que aqui já está diferente. Tá com aquele menuzinho que eu coloquei lá, Scriptable Objects, e aqui tem a opção Player Settings. Se eu criar aqui agora, tá aqui com o nome que eu defini, New Player Settings. Que eu posso vir aqui e trocar. Mas por enquanto você vê aqui no Inspector que não apareceu nada, porque do jeito que tá agora ele tá completamente vazio. Então vamos popular ele um pouquinho aqui para a gente poder visualizar. Vou usar aqui o Serialize Field para ele poder aparecer lá. Vamos ver, primeiro eu quero passar a altura do pulo dele, Jump Height. Depois eu quero passar a força e a velocidade dele. Só que isso por enquanto está como privado, eu não vou conseguir acessar em lugar nenhum se eu passar isso. Então eu venho aqui e crio uma propriedade para poder acessar. Isso daqui é a mesma coisa de eu escrever dessa forma aqui. É uma propriedade com um get que retorna aquela speed para mim. Mas eu posso simplificar e deixar ela assim, que ela vai estar apontando para ele. Então eu posso fazer a mesma coisa com os outros. Aqui no Rider, eu tenho uma forma muito fácil de gerar isso vindo aqui pelas opções. Então beleza, agora eu já consigo acessar isso em outras classes. E isso daqui está mostrando lá no Inspector. Bora dar uma olhada lá. Você vê que se eu clicar aqui agora, aparecem as opções aqui para mim. Eu consigo vir aqui e passar para ele. Eles ficam aqui agora guardados. Mas como é que eu vou usar esse Scriptable Object que eu criei? Já que eu tenho aqui as configurações do player, vou criar um script aqui do player para poder usar. Vou colocar aqui dentro de um objeto vazio para vocês poderem ver. E começar a editar ele aqui. Colocar aqui dentro de uma namespace. E importar aquela lá que a gente criou. Então agora, se eu vier aqui e usar um Serialize Field, eu consigo criar uma variável do tipo Player Settings. Vou chamar só de Settings aqui. Então agora eu tenho acesso a todos os valores dentro dela. Vou colocar aqui no Awake mesmo só para poder dar um debug lá pra gente. Consigo só vir aqui, ó, settings.
Jump Height. Facinho de eu acessar aqui. Então agora, se a gente voltar aqui pro projeto, você viu aqui que apareceu a opção pra gente jogar um Player Settings aqui dentro. Eu posso vir aqui e caçar por essa janelinha, ou então vir aqui no projeto e jogar ele lá. Então se eu der play agora, você vê aqui que apareceu no console as opções que a gente configurou. 10, 2 e 3. Aqui também 10, 2 e 3. Então agora se eu vier aqui e criar um outro, aqui eram as configurações para desenvolvimento. Agora eu vou criar as configurações para release, para quando fizer a build. Aqui vai ser 3, 5 e 6. Eu posso simplesmente vir aqui e trocar. Você vê que ele atualizou automaticamente aqui para mim. Eu só joguei um objeto lá e já trocou todas as configurações. Esse é o uso mais comum que você vai achar para eles, que você vai ver em todo canto. Mas não para por aí, você pode usar ele de diversas maneiras. Então eu vou mostrar para vocês agora um jeito de usar eles como eventos. Que é aí que começa a parte interessante. Eu vou criar aqui um Scriptable Object e chamar ele de Game Event. Que nem eu falei antes, você não vai usar esses dois. E aqui vai herdar de Scriptable Object. Então a única coisa que ele vai receber vai ser uma Action. Que se você não está muito familiarizado com isso, o vídeo sobre Delegate vai estar aparecendo aí em cima. Posso chamar só de Action mesmo. Então aqui dentro dele vai ter basicamente 3 métodos. O Subscribe, que vai receber uma Action e vai somar essa Action com a nossa que está aqui em cima. Um segundo método chamado Unsubscribe, que vai fazer a mesma coisa, só que em vez de se inscrever, vai desinscrever, vai diminuir essa action da nossa action lá de cima. E um terceiro método que vou chamar de Invoke. Ele não vai receber nada e vai chamar essa action que a gente guardou aqui na memória. Para eu não precisar verificar se ela é nula ou não, eu vou inicializar ela aqui em cima. Colocar uma delegate vazia. Já que não tem quase nada nesses métodos, eu vou colocar tudo na mesma linha aqui usando o expression body. E o Scriptable Object é basicamente isso daqui. Você consegue inscrever um método dentro dele, como se fosse um evento mesmo. Você vem aqui e inscreve ele, daí vai ficar guardado aqui nessa action. Então toda vez que você chamar o invoke, todos os métodos que tiverem inscritos nela vão ser chamados. Então agora eu vou montar um exemplo aqui para poderem visualizar melhor como que isso vai ser útil. Inclusive é bom eu colocar aqui em cima o Create Asset Menu, senão ele não vai aparecer a opção lá para eu poder criar, né? Então bora ver aqui o exemplozinho. Eu tenho aqui uma cena em que tem um player, esse player consegue se mover e atacar. Daí eu tenho um inimigo e um boss. Cada um deles recebe um Game Event. Você vê aqui que eu criei 2, um boss killed e um enemy killed. E toda vez que eles são mortos, vamos olhar aqui no script. Ó, ele pega aqui, cria um private game event, passa um nome para ele, bota serialize field para eu poder atribuir lá no inspector. E você vê que toda vez que eles morrem, ele vem aqui e dá um invoke nele. Fora isso, eu também tenho aqui um canvas. Dentro dele tem esse canvas group, que tá com alpha igual a 0, vou colocar aqui em 1. Tá aqui, você venceu. E R para dar restart. O que está controlando isso? Eu tenho aqui esse Fade UI On Event. Então ele também está recebendo um Game Event. Tá aqui esse On Boss Killed. E vamos ver aqui no script o que ele está fazendo com ele. Bem aqui no On Enable, ele está dando um Subscribe. Nesse método aqui, ó, Fade in Canvas Group. Está só iniciando essa coroutine aqui para poder mexer no alpha lá do Canvas Group. E no OnDisable ele tá dando um unsubscribe. Porque que nem eu disse lá no vídeo de eventos, toda vez que você inscreve um método dentro de um evento, você tem que desinscrever em algum lugar. Então beleza, toda vez que esse evento aqui for invocado, ele vem aqui e dá um fade nesse Canvas Group. Vamos ver como que isso fica lá no jogo. Ó, lembrando que eu tô atribuindo aqui o onBossKilled, que aparece quando o boss é morto. Então eu venho aqui, eu posso vir aqui e matar o outro inimigo. E aí vem aqui matar o boss. Você vê que quando o boss foi morto, ele veio aqui e apareceu a UI. Se eu der um R aqui, ele dá um restart. Então, já que eu estou usando o Game Event para poder fazer isso, eu posso simplesmente vir aqui e trocar. Em vez de ser On Boss Killed, eu boto aqui o On Enemy Killed. Que agora simplesmente eu posso dar play aqui, que ele já muda completamente o comportamento dele. Agora, em vez do boss ser morto e ativar o canvas, ele já vai ser ativado quando o inimigo for morto.
Então você vai conseguir achar diversas situações em que isso vai se encaixar dentro do seu projeto. Pode fazer alguma extensão em que ele consiga passar valores, pode usar operadores para poder simplificar, para ficar mais fácil de ler a inscrição. Então você pode pegar esse conceito aqui por trás e estender conforme você quiser, conforme for necessário. Uma peculiaridade que vocês devem ter notado sobre eles é que se você vier aqui e alterar um valor, ele vai ficar lá. E isso abre uma gama enorme de possibilidades para poder passar valores entre vários scripts. Vou dar um exemplo aqui de UI. Eu tenho aqui um Scriptable Object que guarda a vida desse player aqui. Você vê que ele tem a Max Health e a Current Health, a vida máxima e a vida atual. Se eu abrir ele aqui, você vê que tem uma propriedade para poder acessar essa vida, que quando eu venho aqui e seto ela vem e dispara esse evento para avisar que o valor mudou. E tem aqui também um método para poder maximizar essa vida. Você vem aqui na vida atual e coloca a vida máxima nela. No script do player, eu tenho uma referência para esse player stats que a gente acabou de ver, esse Scriptable Object. E quando eu venho aqui e aperto F, ele vem aqui e toma dano. Ele basicamente vem aqui no Current Health e dá um menos. Daí caso o player não tenha mais vida, ele vem aqui e morre. Essa morte aqui é só para destruir o Game Object dele. Já agora na parte da UI, mesma coisa, eu venho aqui e recebo esse Player Stats e recebo também uma referência para um TMP Text, que é o componente de texto do Text Mesh Pro. Aqui no Enable, eu me inscrevo aqui naquele evento que a gente criou e desinscrevo aqui no OnDisable. Então toda vez que a vida mudar, eu venho aqui e atualizo o texto de vida. Eu venho aqui, dou um Set Text e atualizo lá o texto para mim. Então vamos ver lá na cena como é que fica. A minha Max Health está aqui como 10, então logo no início ele seta a Current Health como 10 também. Ele coloca a vida máxima pro player, você vê que ele já atualizou aqui o texto. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no player, como é que ele tá. Olha, ele tá recebendo esse Player Stats e a UI também. Tá recebendo aqui esse Player Stats. Então agora, quando eu vier aqui apertar F, você vê que a vida dele abaixou e atualizou a UI. Então esse player aqui, ele não está comunicando diretamente com a Damage UI. Os dois estão completamente separados. Daí esse Scriptable Object aqui, esse Player Stats, está servindo como intermediário entre eles. Você vê aqui, eu posso ir apertando F e ele vai diminuindo. Até que vem aqui, chega a 0 e ele morre. E o interessante também é que se eu setar um valor aqui para ele enquanto o jogo está rodando, eu venho aqui e vou colocar, por exemplo, 5 e sair do play, o valor continua lá. Ele fica salvo lá na memória. Então você pode achar algum jeito de usar isso a seu favor. Eu não recomendaria você fazer um sistema de save com isso. Ser sincero com você, vai ficar meio bagunçado. Mas isso daqui pra, sei lá, uma configuração central do jogo, isso é perfeito. Rapidinho de fazer. Então isso daqui já tá excelente. Eu tô comunicando entre os dois aqui sem precisar saber nada sobre eles. Mas eu posso deixar isso mais genérico ainda. Vamos ver como é que eu faria isso. Eu separei esse novo exemplo aqui pra vocês. Você já nota logo de cara aqui que o script do player tá meio diferente. Ele tá aqui recebendo um Scriptable Object aqui na vida atual. Você vê que se eu clicar aqui ele tá dentro da pasta. Beleza, valor zerado. Mas se eu vier aqui nesse drop down, eu consigo trocar aqui para um valor constante. Eu consigo vir aqui e passar um valor para ele. Então vamos dar uma olhada aqui como é que eu tô fazendo isso. Ó, você já viu aqui em cima que ao invés de eu ter aquele Player Stats que eu tava mostrando, eu tenho aqui um Float Reference. Ele aqui é uma classe padrão do C#, ele não deriva de nada, e que está marcado como Serializable. Daí aqui eu tenho basicamente 3 valores. Use Constant, que é um valor booleano. Caso esteja marcado aqui Use Constant, eu escolho o valor constante, que no caso é uma float. E caso não esteja marcado, caso seja falso, eu escolho o valor variável, que no caso é um Scriptable Object. Então você vê aqui que eu tenho uma propriedade para poder acessar esses dois, que no getValue ele verifica. É constante? Sim. Então vai para o constant value. Não é constante, então vai para o valor variável. Mesma coisa aqui no set. Até aí tudo certo. Vamos ver aqui esse float variable, o que ele tem. Aqui é praticamente parecido com aquele outro, só que em vez de ser uma parada mais específica, tipo a vida do player, ele só guarda um valor do tipo float. Você vê que ele tem um valor. Então isso eu posso usar para qualquer coisa no meu jogo. Eu posso usar para vida, para XP, para, sei lá, qualquer situação que você conseguir encaixar. Daí ele tem aqui um evento para quando o valor mudar. Você vê que quando eu venho aqui e dou um set nele, ele dispara esse evento. E o get só vem aqui e retorna esse valor aqui da variável. Só que para deixar ele bonitinho do jeito que tá aqui,
Você vê que tem aqui o drop down. Se eu trocar para constante, aparece o valor constante. Se eu trocar para variável, aparece o valor variável. Para aparecer bonitinho desse jeito, eu tenho aqui um Property Drawer. Então você vê aqui que eu marco ele como Custom Property Drawer do tipo Float Reference. Então isso daqui vai ser sempre executado quando for desenhar essa propriedade aqui, essa Float Reference. Se eu vim aqui e adiciono um Serialize Field para aparecer lá no Inspector, ele vem aqui e chama os métodos do meu Property Drawer. Se eu vier aqui e der um //, vou comentar isso aqui para fora para ele não executar. Olha como que fica. Você vê aqui que ele aparece os três valores lá, o Use Constant, o Constant Value e o Variable Value. Então isso é basicamente para deixar mais bonitinho, para ser mais intuitivo na hora de trocar os valores. Eu não vou explicar esse código muito a fundo não, se vocês quiserem dar uma olhada tá aí no repositório, eu vou deixar aí na descrição. Então vamos dar play aqui para dar uma olhada? Então você vê que já foi aqui para 10, se eu olhar aqui no Scriptable Object, ele também tá 10. Posso dar um F aqui, ele toma dano, vai diminuindo lá. Daí aqui funciona igual aquele outro exemplo. Então para que eu fiz isso? Agora eu tenho uma forma muito mais genérica para poder referenciar um Scriptable Object. Então eu consigo facilmente ir aqui durante o desenvolvimento e trocar esse valor. Eu posso vir aqui, eu não quero usar esse Player Current Health, eu quero usar um outro aqui para teste Health. Daí eu jogo pra cá, mas eu não quero mais isso, eu quero testar num valor muito específico, eu venho aqui e troco pra constante. O que acontece quando ele tiver com menos 10? E por aí vai, você pode ir testando à vontade. E do jeito que tá aqui o script tem muita forma de melhorar, dá pra deixar isso daqui genérico pra poder facilmente estender novos tipos. Posso ter uma string reference, uma bool reference e por aí vai. Você pode ir criando variações pra poder usar também. Então é isso por hoje, eu acho que deu pra pegar um pouco a ideia de que Scriptable Objects são incríveis e que provavelmente você vai achar diversos usos para ele durante seu projeto. Se gostaram, não esquece de curtir e compartilhar, comenta aí embaixo também alguma outra forma que você costuma usar. Vou deixar aí na descrição algumas palestras muito boas da Unity sobre o assunto que vão te dar uma visão muito bacana também. Obrigado por assistirem até aqui e fiquem bem.